Então, gente, já tem alguns dias que eu quero trazer esse relato para vocês referente a uma experiência, né, na caminhada toda constante que a gente teve em função, né, de uma escola que teve uma atitude, assim, extremamente difícil, né. Enfim, Santiago, logo que terminou a minha licença maternidade, ele foi para uma escolinha que tinha berçário. Só que até então nossa escolinha era particular, nós pagávamos, né? Graças a Deus a gente achou uma escolinha que cabia no nosso orçamento e que tinha berçário, e graças a Deus era próximo de casa. Enfim, até aí tudo bem. A nossa experiência com essa escola foi muito bacana, foi muito boa, né? Santiago era bebê, devia de ter uns 7 mesinhos a 8. Então, era mais o cuidado mesmo com o bebê que a gente procurava e não tanto, não estávamos focados, né, naquela coisa da ida à escolinha, atividades, enfim. Tudo bem, Santiago foi e ele ficou nessa escolinha de agosto, final de agosto, até dezembro de 2019, né? Aí vem as férias e a gente tira férias no mesmo período. Eu fiquei com ele, então, final de dezembro até mais ou menos metade de fevereiro do outro ano, de 2020, que foi o ano da pandemia. Então, né, ele frequentou muito pouco, né, quando ele retornou em 2020 à escola. Ele já tinha um aninho e pouco, um aninho e 2 meses, por aí. Então, ele frequentou dias, né? E já tivemos que parar tudo, né, em março, por conta da pandemia, e começou toda a função do home office, enfim, né, em casa. Então, a gente ficou, nesse período, 1 ano e meio sem sair de casa, né? Na verdade, foi uns 2 anos, mas sem sair para nada foi em torno de 1 ano e meio, né? Só eu, o pai de Santiago, o Felipe, e o Santi e a avó, né? Só nós 4 nesse núcleo. Ok. Como nós dois estávamos em home office, nós tivemos que apelar para a tela, né? A gente não dava celular, mas tinha que apelar para a tela da televisão, enfim, né? Home office, não teve como. Esse seria o pico, um pico de evolução do Santiago, 1 ano e 2 meses, que deveria vir. Então, as falas mais específicas, né, desenvolveram mais a fala e não estava desenvolvendo, né? Eu comecei a observar que a fala estava muito fora da, da dos pares dele, né, da mesma idade. Ok, eu já convivi com criança, sabia mais ou menos como funcionava a fala, né? Esse pico de evolução de fala. E Santiago estava bem aquém. Ali já comecei a desconfiar, né? Que poderia ter algo a se investigar, certo? Só que naquela função de tudo parado, né? Evitar ao máximo sair, enfim, né? A gente ficou aquele ano todo praticamente dentro de casa e mais o início de 2021. Então, 2020 todo dentro de casa e 2021 também. Começamos então a retornar aos poucos, eu comecei a retornar para o trabalho, então houve a necessidade do Santiago também retornar, né? Também aos poucos. Quando o Santiago retornou, em seguida a gente foi sorteado na prefeitura de Canoas, por uma escolinha da prefeitura de Canoas. Ok, ficamos super felizes, foi assim, maravilhoso, né? Íamos ter uma folga no nosso orçamento, uma folga bem a calhar, né? E nós não tinha nenhuma escola da prefeitura próximo à nossa residência, então tinha as escolas conveniadas. Dentre as escolas conveniadas próximo à nossa residência, tinha uma que era muito perto e uma escolinha que eu passava há algum tempo, né, bem antes de ter filho, e eu observava a escola assim, um ambiente, um pátio maravilhoso, arborizado, sombra, pracinha. Nossa, esse ambiente é um ambiente muito legal para deixar, né, uma criança iria adorar, ok? Quando eu vi que essa mesma escola,
estava como conveniada, ó, nossa, foi correndo lá, né? Pedi ela e fomos lá fazer a entrevista, tudo. A administradora da escola, que também é dona da escola, nos recebeu, ok, né? Relatamos todo a nossa vida, como funcionava, né? Como é que ia funcionar. E começamos a adaptação do Santiago. Quando o Santiago começou essa adaptação, não foi uma adaptação fácil, porque ele já era maiorzinho, ele já estava com quase 2 anos, né? Então, e como eu falei antes, né? A fala pouco desenvolvida, enfim. Quando o Santiago começou a adaptação, não foi uma adaptação fácil de se fazer, porque ele não queria ficar, né? Ele estava muito acostumado conosco, enfim, né? Um novo ambiente. Para ele, aquilo tudo, novamente, aquilo tudo era novo, né? Porque quando o bebê não contou, quando ele foi retornar, que ele já entendia um pouco mais, parou tudo. Então, né? A retomada foi praticamente como era tudo novo para ele, ok? Daí fomos ficando, eu fui tentando fazer toda vez que eu conseguia fazer adaptação, quando não era eu, o Felipe tentava, minha sogra. Então a gente foi revezando para fazer a adaptação dele e não estava adaptando. Não estava adaptando, estava bem complicado, assim. Não comia, estava com uma seletividade alimentar muito grande, não tinha assim como engajar, porque estava complicado mesmo o Santiago adaptar nessa escola, e a escola, né, não permitia nenhum algo diferente da alimentação, ou que levasse uma mamadeira, ou que, enfim, né, não permitia. Até então a gente entende, né, se permite para um, todo mundo vai querer, enfim. Tá. Aí vem as férias de novo, né, final de 2021, vem as férias novamente. Santiago ficou comigo. Quando foi em fevereiro, né, de 2022, Santiago retornou para a escola, né? Foi como retornar a adaptação de novo, que já não tinha sido bem sucedida naqueles meses de outubro a dezembro. Quando ele voltou, fomos de novo para adaptação, né, iniciando o meio turno. Só que eu comecei a observar que estava acontecendo uma resistência dessa mesma diretora e dona da escola, né? Porque ela começou a dizer que o Santiago tinha alguma coisa que a gente tinha que investigar. E, obviamente, eu estava investigando e já estava também desconfiada. Então, conversei com ela: olha, a gente começou a investigar, já marcamos horário com o neuro, né? Já deveria ser o segundo neuro que eu estava levando o Santiago. O Santiago já estava fazendo fono e terapia ocupacional por nossa conta, né? Que eu achei que a fono ele estava precisando em função desses atrasos. Aí Santiago já tinha 2 anos e 1 mês, mais ou menos, e fazendo essas duas terapias. E com aquela complicada adaptação, né, de novo na escolinha, nessa mesma escolinha arborizada, maravilhosa, que eu achava que ia ser maravilhosa para o meu filho, né? E o melhor de tudo é que era conveniada em turno integral com a prefeitura, né? Mas Santiago não estava ficando no turno integral. Santiago estava ficando meio turno porque ela assim decidiu que seria meio turno para ele adaptar. Ok, só que eu, na época, eu precisava de turno integral. Mas tudo bem, né? A adaptação do meu filho, isso era prioridade para mim, então nem questionei. Mas eu precisava. O que aconteceu? Quando Santiago chegava na frente da escolinha, Santiago chorava, né? Chorava, teve uma, uma vez que ele até vomitou, né? Aí aquilo já começou, eu já comecei a ficar mal com aquilo, tanto eu quanto o Felipe, a gente ficou já bem chateado com aquilo ali, porque, poxa, a coisa pior que tem, tu tem que deixar o teu filho num lugar onde tu vê que ele não quer ficar. Então tu já vai trabalhar, tu já começa o teu dia todo errado, tudo errado, mas tudo bem, né? Toca o barco, vamos lá. Só que, seguida, acontecia as ligações. Precisa vir buscar o Santiago. Santiago tá chorando muito, a gente não consegue acalmar. Santiago não comeu, tem que vir buscar.
Largava eu tudo, largava o pai dele tudo, largava muitas vezes a minha sogra até o trabalho dela. Nessa época, minha sogra ainda trabalhava fora, mas em alguns momentos revezava conosco quando não podia, né? E ela ia buscar o Santiago, vinha lá de Porto Alegre para buscar o Santiago quando nenhum dos dois conseguia. Ok. Aí eu, né, fiquei, a gente, né, naquele, né, mas agora, bah, essa criança não adapta, como é que vai ser, né? Tá complicado, tá difícil. Até o dia que a diretora, né, pediu que eu levasse Santiago no médico e que eu voltasse com uma autorização do médico para ir frequentar a escola, porque ele não estava comendo, não estava se alimentando, e ela não podia ficar com uma criança que não estava comendo. Eu achei meio estranho aquilo ali, mas eu fiz, né? Eu fiz, né? Hoje eu sei que isso é totalmente sem amparo nenhum de lei que ela pediu, mas tudo bem. Eu fiz porque também interesse era meu filho, eu também queria saber se estava tudo bem com ele, né? Levei ao médico, fizemos fizemos exames, não tinha nenhuma um déficit de vitamina, né, naquele momento, ok, médico autorizou, pode continuar aí, mas vamos monitorando, ok, né? Interesse meu, total, né? Aí Santiago continuou indo, mas ai, muito complicado. Eu toda vez que eu tinha oportunidade de buscá-lo mais cedo, né, enfim, eu tentava fazer porque eu sentia assim que aquilo não, que meu filho não estava feliz naquela escola, mas eu não tinha muita opção até aquele momento, né? E sempre soube que a adaptação não é fácil mesmo, né? Mas aquela adaptação estava muito complicada. Quando foi um dia, daí eu pedi uma reunião o dia que venho na agenda dele, que ele tinha dormido do meio-dia e 30, praticamente desde o horário que eu o levei para a escola, até às 5 horas da tarde, quase no horário que eu buscava ele. Ou seja, ele dormiu o período todo na escola, aquilo eu achei muito estranho, né? Tudo bem que a criança, ele ainda nessa época tirava a soneca da tarde, mas eu achei muito estranho e, né, quando eu cheguei lá, eu questionei a prof. No outro dia, eu questionei a prof, questionei a diretora. E aí, eu pedi uma reunião com elas, né? Aquilo me incomodou muito, né? Do Santiago dormir um período tão grande assim, coisa que ele não era acostumado a fazer em casa. Mas, né? Pedi e conversei com elas. Neste momento, né? Veio a orientadora e a dona da escola, a coordenadora pedagógica e a dona da escola na reunião. Aí a gente conversou, digo, olha, isso me incomodou muito, que o Santiago dormiu, expliquei tudo para elas, né? Enfim, eu acho que nós vamos ter que rever um outro meio de adaptar. E eu acho que a dona da escola, tanto a dona da escola quanto a coordenadora, eles levaram aquilo ali muito a mal, muito pro pessoal, né, que eu estava questionando o jeito dela de administrar a escola dela, da coordenadora, enfim, porque ela já trabalhava no setor da educação, já era dona de escolinha há quase 25 anos. Eu digo, não, não estou questionando, não estou dizendo que você não tenha a, o know-how suficiente, mas a gente está passando por um problema sério com o Santiago e eu gostaria muito de poder ajudar como mãe, né? A gente não pode mandar nenhuma uma alimentação para ele, as coisas que a gente sabe que ele gosta, mas a gente vai ter que achar um meio termo, ter que achar um jeito dessa criança se adaptar, porque tá muito difícil para ele, né? Meu filho tá sofrendo, né? Nenhuma mãe, nenhum pai quer ver seu filho sofrendo dessa maneira, né? Numa adaptação, como é que tu vai trabalhar descansado, enfim. E ela achou, ficou, mãe achou que aquilo ali era um desaforo muito grande, né? E eu disse, olha, eu como mãe eu quero ajudar, né? Eu quero ajudar o meu filho, eu quero resolver o problema do meu filho, né? Porque eu preciso trabalhar, não tenho com quem deixar ele, eu preciso trabalhar. Tá, aí passou-se um tempo, ela pediu uma reunião, fui eu lá de novo na reunião com ela, e foi onde ela me relatou que o Santiago passava as tardes, né, que ele estava indo mais à tarde, sentado num canto da sala, e que ele não interagia, que não brincava, e eu não gostei muito daquilo ali, mas, né, eu digo, olha, mas de repente vamos tentar encaixar, né, chamar, tentar colocar ele, né, incluir ele nos grupos. Ah, mas ele não vai, ele não gosta, as crianças não chegam muito perto dele porque ele chora.
Eu digo, não, mas isso, né? O adulto tem que fazer essa mediação, né, das outras crianças, porque muito é da professora incluir o aluno dela na sala de aula com os outros. Eu sei porque eu trabalho com educação, né? Eu não sou professora dos pequenininhos, mas eu sei como é que é isso. Aonde o próprio profissional da educação já está excluindo aquela criança, o que que deixa para os outros pequenininhos, ainda mais criança pequena, né? Enfim, quando eu desci da reunião, já era hora de pegar o Santiago, eu peguei o Santiago. Quando eu olho para a salinha dele, ele tá justamente como ela falou, sentadinho num canto, ao prof lá no outro lado da sala, com as outras crianças, fazendo uma atividade. O Santiago ali com coisinha na mão, não era nenhum brinquedo, não sei nem de onde ele tirou aquilo, sentado assim no cantinho, como se fosse um cachorrinho. Bom, aquilo assim foi como se me desse um soco na boca do estômago. Eu olhei, eu disse, nossa. Aí ela olhou, a dona da escola, olhou e disse, é assim mesmo que eu te falei que ele fica. Aí eu olhei pra ela e disse, nossa, assim? É assim que ele fica. Como se ela estivesse me falando uma grande coisa, né? Aí eu tava saindo, muitos alunos naquele momento, muitos pais entrando, eu não resolvi bater aquilo ali no peito, né? Mas quando eu cheguei em casa, eu liguei pra ela. Eu digo, ô fulana, é o seguinte, eu não te falei nada naquele momento porque tava entrando e saindo pais e crianças. Mas assim, ó, eu tô muito chocada com o que eu vi. Tu me falou tudo, mas quando eu vi com os meus olhos que meu filho tava daquele jeito, aquilo ali não sai da minha cabeça. E eu tô assim, ó, chocada, extremamente apavorada, né, com aquela situação. Eu acho que não é uma situação numa escola se conformar e dizer para uma mãe que é daquele jeito ali, ponto, né? Como se a escola não tivesse que se envolver naquilo ali, né, naquela situação. Que era aquilo ali que eu deveria me conformar e que o Santiago também. Ah, daí ela ficou, ai, pois é, que tu tem que ver, me deu mil e uma explicação. Tá. E naquela mesma noite, ela me mandou uma mensagem algumas horas depois, que a escola no outro dia não iria funcionar, porque uma das crianças tinha apresentado um sintoma de gripe, de Covid, então a escola não iria funcionar no dia seguinte, e talvez não tinha nenhuma data ainda para retornar. Isso quase 10 horas da noite, ok. Eu e o Felipe nos viramos para conseguir, né, organizar para deixar o Santiago com alguém no dia seguinte, mas eu fiquei meio encucada com aquilo, né. E no dia seguinte, eu voltando de tardezinha do meu trabalho, eu vou passar lá na frente. Passei lá na frente, adivinha? A escola funcionando a todo vapor. Criança saindo, pai pegando. Aí eu parei, comentei com a professora que estava ali na portaria. Eu disse: a escola está funcionando? Ela pois eu digo que estranho. Eu recebi uma mensagem ontem da diretora, da dona da escola, dizendo que a escola não iria funcionar e não teria nem data para retornar, porque uma criança apresentou sintoma de Covid e agora a escola está funcionando. Não, mas é só a turminha do Santiago. Não, só um pouquinho, tem coisa errada aí. Aí, quando eu cheguei em casa, eu liguei para ela e disse: olha, eu quero saber o que está acontecendo. Ela me desligou o telefone na cara. Ela disse que nunca tinha lidado e que nenhuma mãe tinha questionado o método dela. Então, ela me bloqueou, né? E naquele momento eu tive certeza que ela não nos queria, né, naquela escola, né? Então, se fosse questionada, então não servia, né? A mãe que questiona, ok, não tem valor nenhuma os teus questionamentos, tem que deixar o teu filho nos cuidados que ela queria. Enfim, para encurtar a história, ela me bloqueou. E aí eu tentei ligar de novo, na época achando desaforo ela desligar o telefone na minha cara, porque tu nunca concordou com o método da escola, não sei o que. Não, realmente, com o método de deixar o meu filho de canto, atirado num cantinho, realmente eu não vou concordar com escola nenhuma, né? Aí eu liguei do telefone do Felipe, o qual ela não havia bloqueado. Mas aí eu falei, eu digo, olha, meu filho não vai mais aí nessa escola, né? E eu vou te dizer uma coisa, eu tenho até medo de pensar nas coisas que ele passou aí nesse ambiente. Né? E eu vou procurar nem pensar, porque eu nem sei o que eu sou capaz se eu estiver em qualquer lugar. Né? Eu já tinha perdido totalmente as estribeiras. Né? Porque
Tu imaginar que teu filho pode ter sido maltratado, isso sobe o sangue de qualquer mãe, né? E eu não fui diferente. E eu pedi muito para Deus que nos próximos 2, 3 anos ela não cruzasse o meu caminho, porque eu não responderia por mim, né? Imaginando que o meu filho pode ter passado naquela escola dela. Enfim. Graças a Deus, Deus me atendeu e eu nunca encontrei ela, nem foi nem 2, 3 anos, foi até hoje eu nunca encontrei ela. Graças a Deus, né? Meu marido já viu ela em alguns locais, mas eu nunca vi. Né? Aí eu fui lá na Secretaria de Educação, me expliquei toda a situação, denunciei e pedi outra escola e eu não ia nem buscar a documentação do Santiago, porque eu não queria chegar perto daquela escola, já justamente para evitar, né, qualquer incidente que eu não pudesse controlar, né? Mas aí o Santiago foi para uma outra escola, Coração da Mamãe, que também é próximo da minha casa, foi super bem recebido, foi super bem acolhido, né? É uma escola que eu tenho um carinho imenso, ele morre de saudade. As profs, a diretora, a dona da escola recebeu ele muito bem. Eu relatei toda a experiência negativa que a gente tinha tido com essa escola, né, arborizada, vamos chamar assim. E ela super entendeu, tanto é que eu pude até mandar uma madeira para o Santiago, e nesse meio tempo nós já estávamos quase com o laudo do Santiago fechado, né? Isso era uma cobrança que vinha muito dessa outra escola arborizada, né? Como se nós estivéssemos de braços cruzados. E eu sempre tinha dito para ela, olha, que o interesse de saber se meu filho precisa de ajuda, se meu filho tem alguma coisa, é meu. Muito mais meu do que de qualquer outra instituição, né? Só que não é algo que tu vê através de um exame de sangue ou de um raio-x. Tu precisa consultar com o médico que te transmita confiança, né, para o fechamento de laudo. E a impressão que dava é que essa outra escola arborizada, né, ela achava assim que ela não entendia, eu levava as requisições dos médicos, muitos pedindo outros exames, enfim. Mas ela estava assim, em outro momento, outra ocasião, ela chegou a dizer para o meu marido, um dia que ele foi levar ou buscar o Santiago, que o fulano lá da prefeitura só estava mandando crianças com problemas para a escola dela. Ou seja, ela se conveniou, né, com a prefeitura e ela queria escolher as crianças que iam frequentar a escola dela, né? Detalhe, essa pessoa tem uma filha que tem também deficiência, onde tu espera um acolhimento, e foi muito diferente. Então é isso, gente. A lição que fica é a seguinte, né, que eu levei dessa experiência toda, dessa péssima experiência, que quando o nosso filho apresentar qualquer situação de incômodo, não está ficando bem, qualquer instituição, qualquer escola, creche, enfim, vamos nos alertar, vamos ficar de olho, porque pode sim estar acontecendo alguma experiência bem negativa. E a gente não sabe nem o que pode ficar para a vida dessa criança, né? Então, essa dica que fica com esse relato todo, certo? Beijo para vocês.